Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazullaca. Hoje a gente vai falar sobre o verbo haver. Na verdade, é difícil falar que a gente vai falar sobre o verbo haver, porque é difícil falar que tem um verbo que é haver em polonês. É um pouquinho diferente. A gente, na verdade, vai falar mais sobre a estrutura. Há alguma coisa ou não há alguma coisa, ok? Tipo, por exemplo, há só uma solução ou não há solução, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesta aula hoje. Já um recadinho rápido, na descrição desse vídeo você tem um link e você pode clicar nele e baixar o bônus. O bônus vai ser o documento que a gente vai utilizar aqui durante esta aula para explicar melhor, ok? Eu vou utilizar para explicar melhor, você vai utilizar para entender melhor. Então você pode baixar esse documento já agora, pausar o vídeo e baixar o documento, ou seguir esta aula, fazer as anotações à mão e depois só baixar o seu bônus no final da aula, ok? Depende de você. Faça isso de um jeito que fique melhor para o seu aprendizado, tá bom? Vou passar aqui para a tela do computador para você ver como que é esse documento, ok? E como vai ser a aula. Primeiro a gente vai falar sobre como se fala há ou não há em polonês, ok? Então primeiro a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai ver várias frases. Na verdade, temos só essas duas partes, então é mais para você entender como funciona essa questão de há ou não há em polonês, tá bom? E aqui embaixo a gente vai fazer algumas anotações, eu vou fazer algumas anotações. Essas anotações vão ficar disponíveis na descrição do vídeo, ok? Então, se você quiser depois só ver, o que a Marta anotou lá, aí você vai lá e vê. Mais um recadinho. Eu deixo isso para você, ok? Esse documento e essas anotações, mas mesmo assim eu incentivo você, eu aconselho você a anotar as coisas à mão, porque a gente memoriza melhor quando a gente anota as coisas à mão, ok? Se você quiser, tipo, imprimir isso e anotar do lado, ótimo. Se você quiser só anotar, ótimo também, do jeito que você prefere. Mas eu acho que a gente até presta mais atenção quando a gente faz algumas anotações, né? A gente presta mais atenção na aula. Então, eu, por exemplo, quando eu estou aprendendo uma língua, mesmo que eu tenha todos os materiais no computador, eu gosto muito de ter um caderno e anotar tudo à mão. Então, eu acho que vai ser bom você fazer isso também. Enfim, acho que os recados foram dados e podemos passar para a nossa aula, certo? Vamos lá então. Você já está vendo a tela do computador aqui? Então, vamos passar. Uma coisa interessante. Não sei se você já reparou, mas normalmente aqui aparece o título da aula, né? O tema, o tópico da aula. E muitas vezes eu coloco esse tópico em polonês. Agora está em português. Por quê? Porque seria muito difícil a gente anotar isso em polonês, porque acho que não tem um verbo que ilustraria bem o verbo haver em português. Por isso a gente vai se focar mais na estrutura há ou não há, tá? Ok, então, primeira coisa, como se fala há ou não há em polonês? Temos aqui uma tabela, talvez eu vou diminuir mais um pouquinho para ser mais fácil de ver. Olha, eu criei aqui 3 colunas, né? Temos jest, não sei se é coluna, acho que é. 3 partes. Temos jest, są e nie ma. Jest é como se fosse a para as palavras no singular. Então, se a gente quiser falar, por exemplo, há uma opção, só há uma opção, só existe uma opção, ok? Só há uma opção. Seria só jest uma opção, ok? Porque a palavra singular, opção, uma opção, a opção, ok? Singular. Se a gente quiser falar, há 2 opções, ok? Aí, há 2 opções seria são 2 opções, ok? Porque é mais do que uma.
são duas opções. Há duas opções. Então, há plural. E temos ainda nhema. Nhema significa não há. Então, não há opção nenhuma ou não há opções. Nesses dois casos, tanto singular quanto plural, tipo não há opção ou não há opções, em polonês ficaria nhema, tá? Nie significa não e ma, há ou tem, né? Em português a gente fala não tem. E esse ma justamente vem do verbo ter em polonês. Talvez você já assistiu a aula sobre o verbo ter. Se não, pode procurar no nosso canal, que eu já postei. Já está disponível no nosso canal a aula sobre o verbo ter. Então, pode procurar ali. Aí lá você vai ver que a mesma palavrinha para falar não tem, tipo não há. Mas se você quiser falar ela tem, também seria ela ma, ok? Etc. Então, aqui uma curiosidade, que não tem nie ma é igual em polonês e em português. Então, vamos anotar as principais informações. Jest significa a para os casos singulares. Ok? Singular, vou colocar assim. Depois temos som, é a também, né? Em português. Não mudou, em polonês mudou. Som é a para as palavras no plural. Tem algumas exceções também, mas já já a gente fala sobre isso. E se a gente quiser falar não há, seria nie ma. Então, literalmente, não tem. Nie ma é não há. Por quê? Porque nie significa não. E agora aqui a gente chegou até o ponto difícil, hein? Aí ma significa a, mais ou menos, porque aqui você viu que a é jest ou som, né? Porém, quando a gente fala não há, aí nie ma. Então, é melhor anotar que ma significa tem. Ok. E aqui a gente chegou até o ponto que pode ser muito confuso para você. Na verdade, antes de conhecer o Cris, eu acho que nem tinha reparado isso. Mas em polonês existem algumas coisinhas sem sentido na língua polonesa, ou pelo menos com um sentido que é muito difícil de enxergar. E esta é uma dessas coisas. Por quê? Já vou falar para você. Como eu falei, eu não achei na língua polonesa o verbo haver, ok? A gente temos aqui o verbo ter, como você viu, né? Na estrutura não há, nie ma, a gente usa o verbo ter, não tem. E este jest e som, Marta, mas isso deve ser então o verbo haver. Mais ou menos. Na verdade, esse jest e som é o verbo być, ok? E o verbo być é o verbo estar ou ser em polonês. Então, na verdade, jest significa é ou está, ok? Em polonês é a mesma coisa. É e está, a gente fala do mesmo jeito. Agora, som significa são ou estão, ok? Então, a gente, tipo, não usa o verbo haver, acho que não existe o verbo haver. A gente usa o verbo ser, estar, ou o verbo ter, né? Depende. Então, aqui veio uma coisa estranha da língua polonesa. Se você quiser falar há uma opção, você usa o verbo ser, estar. Então, você fala tipo é uma opção ou está uma opção. Porém, se você quiser falar não há nenhuma opção, você fala nie ma nenhuma opção. Tipo, você usa o verbo ter. Não tem nenhuma opção, né? Aqui faz sentido em português, não tem nenhuma opção. Então, não tem nenhuma opção, fica fácil. Agora, tem uma opção, porque a gente pode falar há uma opção ou tem uma opção. Mas em polonês não seria tem uma opção. Em polonês seria é uma opção ou está uma opção. Ok? Sacou? Então, temos aqui. Às vezes a gente usa o verbo ser, estar, é o verbo być, ok? Być é o verbo
ser, estar. E às vezes a gente usa o verbo mieć. E o verbo mieć é o verbo ter, ok? Mieć, ter. Já tem aula no canal do Brasileca sobre esses verbos, ok? Já tem aula sobre o verbo być, que é ser, estar. Eu sei que jest e są parecem verbos totalmente diferentes. Jest, są e być, mas não, é tudo o mesmo verbo. É o verbo ser, estar. E o outro verbo é o verbo mieć. Ok, eu estou repetindo várias vezes, mas é porque eu acho que isso é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa que parece não ter sentido. Até para mim, parece que não tem muito sentido isso, ok? Quando eu paro para analisar. Então, se você quiser falar a, você fala jest ou są, usando o verbo ser, estar. Então, é, está ou são, estão. Se você quiser falar não há, aí seria não tem, nie ma. Ok? Resolvido? Explicado? Ficou claro isso? Eu espero que sim, mas caso não tenha ficado claro, deixe nos comentários que eu vou tentar explicar melhor, ok? Espero que agora ficou mais ou menos claro. Eu estou falando sobre isso, no geral, a ideia dessa aula surgiu por causa do Cris, por causa do meu marido, que é brasileiro, mas ele, quando ele estava aprendendo polonês, agora ele já fala muito bem, mas quando ele começou a aprender, ele falava tipo, ele falaria sobre, vamos voltar, há uma opção, né? Tem uma opção. Ele falaria uma opção, tipo, tem uma opção, né? E eu falava, não, é jest uma opção. Aí ele falava, mas por que, Marta? Se eu quiser falar que não tem nenhuma opção, eu falaria nie ma. Então, nie ma, não tem. Isso significa que tem seria uma opção, mas infelizmente não. É jest ou nie ma, ok? Jest ou nie ma. Há ou não há. Então, é ou não tem, tá? É ou não tem. Está ou não tem. Não é tem ou não tem. É ou não tem. Espero que agora deu para entender. Ok, então essa foi a primeira questão, né? Que a gente usa dois verbos diferentes, na verdade. A gente usa um verbo być, então estar, ser, estar, e verbo mieć, ter, nas negações, tipo não tem, né? Ok, e temos aqui mais uma questão para explicar antes da gente passar para a parte mais legal da aula, que são as frases, ok? Temos ainda o verbo existir. Às vezes a gente usa o verbo haver para falar sobre alguma coisa que existe. Por exemplo, a gente poderia falar no mundo há várias pessoas, ok? Ou no mundo há, sei lá, vários países, ok? Muitos países. A gente poderia falar no mundo aí usar tipo jest ou są, ok? Dependendo se fosse singular, plural, etc. Mas às vezes a gente poderia tipo substituir esse verbo haver com o verbo existir. Então, às vezes a gente, ao invés da gente usar o verbo ser, estar, a gente usaria o verbo existir. E istnieje significa existe. Istnieje existe, ok? E istnieją significa existem, ok? E o verbo existir, já vou anotar também, o verbo existir seria istnieć, istnieć. Então, eu não coloquei nenhuma frase lá na frente com o verbo existir, porque não é o nosso foco. Mas se você quiser falar, por exemplo, existem vários tipos de plantas, por exemplo, ok? Eu estou inventando agora. Existem vários tipos de plantas, tipo há vários, ou vou colocar vários tipos, vamos colocar vários tipos de plantas. No Brasil poderia ser, né? Em polonês. Em português. Em polonês seria istnieją, porque tipo existem. Aí vários tipos de plantas, né? Só que
em polonês, mas como o nosso foco não é agora adquirir mais vocabulário, é só entender essa questão, esse tópico, é só para ilustrar, ok? Tipo, há vários tipos de plantas. Em polonês, a gente provavelmente falaria istnieją vários tipos de plantas, ok? Existem vários tipos de plantas, tá? Então, istnieją aqui existem. Vou colocar a ou existem, tá? Então, a, às vezes, pode ser substituído por istnieje. Tipo, por exemplo, há um tipo de planta específico para esta região. Aí seria istnieje, um tipo de planta específico, né? Existe. Então, istnieje, existe, ou a, e istnieją, existem. Ficou claro essa parte também? Porque aqui temos no plural, né? Tipo, existem vários tipos. Em polonês também, istnieją vários tipos, né? Agora, se a gente quiser falar, há um tipo específico, seria existe um tipo específico. Em polonês também existe, então. Istnieje um tipo específico, tá? Então, às vezes a gente também conecta esse verbo haver com o verbo existir em polonês. Beleza, eu acho que tá pronto, que essa parte tá feita, hein? A gente falou sobre jest, są e nie ma. Tipo, há, singular, plural e não há. Então, não tem. Pronto. Agora, então, vamos passar para a parte mais legal da aula. É a parte, na verdade, que eu mais gosto, porque eu acho que uma coisa é a parte mais prática, quando a gente fala sobre as frases. A segunda parte é a parte mais eficiente no processo de aprendizado. É claro, é muito importante entender tudo isso, então é muito importante a parte da explicação. Mas é muito importante também ver tudo isso que eu falei agora na prática, né? Nas frases do dia a dia. Sem isso, sem aprender as frases do dia a dia, você não vai saber se comunicar, né? Em polonês. Então, é importante você saber essas palavras também dentro das frases, aprender as palavras dentro das frases. Então, vamos lá. Vamos ver aqui vários exemplos de há e não há, ok? E em polonês vai ser jest, są ou nie ma. Combinado? Vamos lá. Jeszcze jest nadzieja. Significa ainda há esperança. Jeszcze significa ainda. Jeszcze, ainda. Jest, e aqui, se você, por exemplo, só tivesse assistido a aula sobre o verbo ser, estar, você ia traduzir isso como ainda é esperança, mas isso não faz muito sentido, né? Fica meio estranho, ainda é esperança, ainda está esperança. Não, ainda há esperança, ainda tem esperança, né? Ainda há esperança. Então, yes, neste caso, a gente traduz como há, mas sem esquecer que esse verbo é o verbo ser, estar em polonês. Então, podemos traduzir só a palavra jest, poderíamos traduzir também como é ou está. E nadzieja, aqui, significa esperança. Então, nadzieja, esperança. Perfeito. Então, temos aqui jeszcze, significa ainda, jest, está ou há, neste caso, e nadzieja, esperança. A frase toda, jeszcze jest nadzieja. Jeszcze jest nadzieja. Ok, jeszcze jest nadzieja significa ainda há esperança. Vamos passar para a segunda frase aqui. Jest tylko jedna odpowiedź. Só uma resposta. Poderia ser só uma resposta correta, né? Mas temos só uma resposta. Jest tylko jedna odpowiedź. E de novo temos jest, que poderia ser é ou está, ou neste caso, há, né? Tylko, só, somente. Tylko significa só, ou apenas. Apenas, ou somente, ok? Dependendo da tradução, do contexto. Jedna, uma. E odpowiedź aqui significa resposta, ok? Odpowiedź é resposta. Então, tá assim. Jest, a, tylko,
só, jedna, uma i odpowiedź, resposta. Jest tylko jedna odpowiedź. Jest tylko jedna odpowiedź. Jest tylko jedna odpowiedź. Então, só há uma resposta. Por enquanto, a gente está vendo jest, né? Uma vez. Jest a forma singular. De novo. Jest a forma singular. Só uma, né? Tylko jedna. Ok, próximo exemplo. Tam jest dużo miejsca. Lá há muito espaço. Tam significa lá. Tam significa lá. Jest significa a, né? De novo. Não vou anotar de novo. Jest é, está ou a. Lá é muito espaço, lá está muito espaço, seria difícil, né? Poderia ser lá tem muito espaço, mas em polonês, não. Tam jest, ok? O verbo ser, estar, de novo. Dużo, muito, e miejsca, espaço. Então, vamos colocar que dużo significa muito. Dużo, muito. E miejsca vem da palavra miejsce. Miejsce pode ser traduzido como lugar ou como espaço, dependendo do contexto, tá? Se você quiser falar, eu visitei um lugar no mundo, que é alguma coisa. Em polonês seria, eu visitei um miejsce no mundo, tá? Porque miejsce significa lugar. E às vezes também significa espaço. Por exemplo, lá há muito espaço. Seria lá muito miejsce. E por que temos aqui miejsce e aqui miejsce, Marta? Por que mudou? Mudou por causa da declinação, ok? Em polonês, na língua polonesa, existe uma coisa, um processo que se chama declinação. Ele faz com que as palavras às vezes mudam, ok? A forma das palavras muda. Porém, eu não vou parar aqui por mais tempo para explicar o que é a declinação. Por quê? Porque temos uma aula sobre isso já no nosso canal. Então, caso você queira saber mais sobre isso, procure a aula sobre declinação no canal do Brasilaca. Combinado? Fechou? Vamos continuar aqui, vamos voltar para a aula. Então, mais uma vez, tam significa lá, jest a, neste caso, dużo, muito, e miejsca, espaço. Tam jest dużo miejsca. Tam jest dużo miejsca. Lá há muito espaço. Vamos para a próxima. Olha, agora mudou de jest para są, então vamos ter agora a forma plural, né? Zawsze są dwa wyjścia. Sempre há duas saídas, né? Temos duas, então temos a forma plural. Zawsze significa sempre. Zawsze. Sempre. Są é como se fosse existem, né? Sempre existem duas saídas. Poderia ser em português e poderia ser em polonês também. Zawsze istnieją, como eu tinha escrito lá, istnieją, existem, duas saídas. Mas podemos falar sempre há ou sempre tem duas saídas. Em polonês, zawsze są dwa wyjścia, ok? Então, są, estão, são ou há, neste caso. Dwa significa dois ou duas, dependendo da tradução, ok? Da frase, dois ou duas. E wyjścia, neste caso duas, wyjścia, saídas. Wyjścia, saídas. Perfeito. Então, zawsze, sempre. Są, neste caso, dwa, duas e wyjścia, saídas. Zawsze są dwa wyjścia. Zawsze są dwa wyjścia. Uma frase difícil de pronunciar, né? Tenta. Zawsze są dwa wyjścia. Sempre há duas saídas. Para estudar mais também sobre os fonemas do polonês, as letras, como se pronuncia, etc., procure a aula sobre o alfabeto no nosso canal, que tem também. Há uma aula sobre o alfabeto no nosso canal. Poderia ter colocado essa frase, né? Há uma aula sobre alguma coisa. Perfeito. Vamos lá, então. Zawsze są dwa wyjścia. Sempre há duas saídas. Vamos passar para a próxima frase. Tutaj są kolorowe domy. Aqui há casas coloridas. Tutaj significa aqui, ok? Tutaj, aqui. Są, de novo, estão, são ou há neste caso. Kolorowe significa coloridas, kolorowe, coloridas.
E dome significa casas. Dome, casas. Ok. Mais uma vez. Tutaj, aqui. São, estão ou a. Kolorowe, coloridas. E dome, casas. E a frase toda? Tutaj są kolorowe domy. Tutaj są kolorowe domy. Tutaj são kolorowe domy. Aqui há casas coloridas. Vamos passar a... Só um comentário. Kolorowe domy, né? Na verdade, coloridas casas. Porque, às vezes, a ordem das palavras na frase em polonês é diferente do que a ordem nas frases na frase em português. É normal, porque são línguas diferentes. Vamos lá, vamos passar para a próxima frase. Antes de passar, porque a gente vai passar para não tem, tipo não há, já, vou fazer um comentário. Eu falei que, no geral, para as palavras no singular é jest e para as palavras no plural fica som, né? Tipo, jest ou som. É a, né? Aí eu tinha falado jest, singular, som, plural. Ok, mas tem algumas exceções. Por exemplo, se você quiser falar há muitas casas aqui. Há muitas casas aqui. Porque aqui temos aqui há casas coloridas. Ou poderia ser há muitas casas aqui. Em polonês, essa frase seria com jest. Jest wiele domów, ok? Jest wiele domów, há muitas casas. Por que fica assim, ok? Domów significa casas. Esqueci de aqui. Jest tutaj. Ou vou colocar... Tá bom. Jest tutaj wiele domów. Então, vamos lá. Jest significa tutaj, aqui, né? Isso a gente tinha visto. Wiele é muitas e domów, casas, ok? Dome mudou para domów por causa da declinação de novo, não é o nosso foco. O nosso foco é que temos muitas casas, né? A forma plural. E em polonês ficou jest, então aquela palavrinha para as formas singulares. Ninguém falou que polonês é fácil. Isso é assim porque jest é tipo conectado com wiele, que significa muito ou muitas, né? Aí a gente não fala tipo jest domów. Se fosse para falar há casas, só há casas, seria są domy. Są domy. Há casas. Seria są domy. Porém, se a gente quiser falar há muitas casas, aí a gente fala jest wiele, ok? Tipo, a gente fala há muitas, isso aqui está conectado. Jest wiele, há muito ou há muitas. E depois casas fica tipo sozinho. Então, se você quiser falar há muitas casas, ou há poucas casas, ou há muitos casos de alguma coisa, ou há poucos casos de alguma coisa. Então, quando na verdade tem muitas, muitos, poucas ou poucos, aí seria jest e não są, ok? Eu tô falando isso mais como uma curiosidade para você, por enquanto, porque eu acho que você deveria primeiro absorver muito a língua, ok? Antes de começar a falar em polonês, primeiro lê e ouve bastante. O que vai acontecer? Você vai absorver as frases de um jeito certo, né? Por isso eu também sempre falo para aprender através de frases, para você ter as frases montadas de um jeito certo por um nativo, tá? Então não tem problema de você não saber neste momento quando usar jest e quando usar są. Caso isso tenha ficado muito confuso para você, ok? Se ficou claro? Perfeito. Se ficou confuso, não se preocupe, porque com o tempo isso vai ficando cada vez mais natural, ok? Então, não tem problema. Fique assistindo aulas, fique estudando, lê, ouve, veja filmes, veja vídeos em polonês, tá? E depois de algum tempo isso vai ficar lá organizadinho na sua cabeça, tá bom? Então, não sei, caso isso seja uma das primeiras aulas suas de polonês, talvez você está pensando, nossa, mas essa língua é difícil demais. Não, é um pouco difícil, mas não é difícil demais, com certeza não. Então, eu só estou falando como uma curiosidade, tá? E depois você vai aprendendo sobre isso também.
Ok, então, isso foi só um comentário, só para, tipo, falar, às vezes temos forma plural e mesmo assim temos este. Sim, mas é só em alguns casos específicos, tá? Ok, agora então vamos passar para a estrutura não há. Temos aqui a primeira frase com a estrutura não há, nie ma problemu, não há problema. Nie significa não, eu já tinha anotado, né? Ma tem, aqui temos a, e problema vem da palavra problem, que significa problema, tá? Então, problem é problema. Mais uma vez, nie, não, ma, tem ou a aqui, problema. De novo, a forma principal seria problem, e aqui temos problema por causa da declinação, tá? Se você quiser saber mais, procure aquela aula. A gente fica só aqui assim, por enquanto. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Não há problema, não tem problema. Nie ma problemu. Uma frase bem fácil, né, de decorar. Porque é muito parecida em polonês e português. Vamos passar então para a próxima frase aqui. W domu nie ma nic do jedzenia. Em casa não há nada para comer. W significa em, aqui. W. Em. Domo vem da palavra dom, que significa casa, ok? De novo mudou por causa da declinação, claro. Depois temos aqui nie ma, então a nossa estrutura, não há, né? Não tem, não há, não tem. Nic significa nada, nada. Do significa para. E jedzenia significa comer, neste caso. No geral, jedzenia aqui vem da palavra jedzenie, que podemos traduzir como comida ou tipo a ação de comer. Por que eu falo ação de comer e não simplesmente comer o verbo? Porque jedzenie, na verdade, não é verbo, é um substantivo, mas ele está descrevendo a ação de comer, ok? A gente tem essa forma do verbo que em português acho que não existe, a gente fala simplesmente comer, tá? Mas em polonês não. Na verdade, é mais um substantivo que descreve a ação de comer, ok? Então, jedzenie, neste caso, pode ser traduzido como comida, é a mesma palavra, ou a ação de comer. Ou aqui, a gente ia traduzir como comer mesmo. Mais uma vez, então, w, em, domu, casa, nie ma, junto, né? Não há, nic, nada, do jedzenia, para comer. A frase toda. W domu nie ma nic do jedzenia. W domu nie ma nic do jedzenia. Nic do jedzenia. W domu nie ma nic do jedzenia. W domu nie ma nic do jedzenia. Em casa não há nada para comer. Não tem nada para comer. Vamos passar para a próxima frase. W Polsce nie ma delfinów. Na Polônia não há golfinhos. W Polsce, na Polônia. W, você já sabe que significa em. W Polsce é na Polônia. Na Polônia. E só Polônia seria Polska. Aqui temos Polsce por causa da declinação. Então, Polska, só Polônia. Nie ma, não há. E delfinów, golfinhos, mas no geral seria delfine, a forma principal seria delfine. Aqui está delfino por causa do quê? Você já sabe, né? Por causa da declinação. Golfinhos. Achei muito engraçada a palavra golfinhos no geral. Que com G parece, né? De golfe, daquele jogo. Golfinhos. Mas tá bom. Talvez tenha alguma conexão? Não sei. Acho que não. Ok, vamos lá, mais uma vez. W Polsce, na Polônia, nie ma, não tem, não há, delfinów, golfinhos. W Polsce nie ma delfinów. W Polsce, olha aqui esse W você lê mais como se fosse F. W Polsce, ok? W Polsce nie ma delfinów. W Polsce nie ma delfinów. Na Polônia não há golfinhos. E vamos para a próxima frase. Nie ma czasu do stracenia. Não há tempo para perder. Nie significa não, ma tem ou há aqui, né? Então, nie ma, não há. Czasu significa tempo, não no sentido do clima, no sentido de
meses, semanas, horas, etc, né? Então, no geral seria czas, aquele tempo que não é o clima, é aquele outro tempo, mas aqui ficou czas por causa da declinação. Então, nie ma czasu, não há tempo. Do, para, você já viu? E stracenia, perder. E aqui, de novo, stracenia vem da palavra stracenie e é tipo a ação de perder, ok? O momento de perder. Por quê? Porque um substantivo, se a gente quiser falar sobre o verbo, seria stratit. O verbo seria stratit, ok? Stratit é perder. Mas a gente não falaria nie ma czasu do stracić. Não, a gente fala nie ma czasu do stracenia, tá? Então, a língua polonesa é um pouco diferente da língua portuguesa. Por isso, não se preocupe com isso. Só aceite que é assim, ok? Absorvendo muito mais, você vai entender. Tipo, que isso é assim e como que fica em outras frases. Então, no geral, o verbo perder seria stracić. Mas aqui, essa stracenia vem de straceni, que se fosse ação de perder, o momento de perder, ok? É um substantivo. Então, mais uma vez, nie ma, não há, czasu vem de czas, que significa tempo, e do, para stracenia, perder. Do stracenia, para perder. Ok. Nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia. Não há tempo para perder. Vou voltar aqui, onde a gente falou sobre nie ma nic do jedzenia, não tem nada para comer. Vou falar ainda aqui comer. Não, era depois. Vou ainda falar para você que comer no sentido do verbo seria jeść, ok? Jeść é comer. Agora, jedzenie é comer, comida ou ação de comer, tá bom? Então, só para ficar completo. No geral, o verbo comer seria jeść, como eu escrevi ali. Ok. E essa foi a nossa última frase. Então, parabéns por ter ficado até aqui. Eu sei que esse tópico é um pouquinho diferente, pode gerar uma confusão, por isso eu fiz esta aula para esclarecer um pouquinho essas dúvidas, ok? A gente, então, falou primeiro sobre há e não há, como se fala isso, né, em polonês. A gente falou sobre a forma plural, singular, e a gente falou que tem verbo existir, que poderia ser, tipo, substituído, né, haver por existir, às vezes. Mas, no geral, haver ou é como se fosse verbo ser, estar em polonês, aquele verbo być, então jest ou są, né, está ou são, estão. Mas quando a gente fala não há, tipo, não tem, aí a gente usa o verbo ter, tipo, não tem literalmente, nie ma, né? Ok, então a gente falou sobre isso e depois você viu essa estrutura de há ou não há em polonês aplicada dentro de várias frases. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, então deixe o seu like caso você gostou, caso você tenha ficado com qualquer dúvida, deixe nos comentários, ok? Aí eu vou responder depois os comentários. Lembrando, esse documento que a gente estava utilizando, você pode baixar entrando no link lá do bônus, na descrição do vídeo. As anotações também estão na descrição do vídeo, então está tudo na descrição do vídeo. Espero que você vai voltar para este canal, para o canal do Brasulaca, para aprender mais polonês. E porque tem muitas aulas aqui no nosso canal, tanto temos aulas sobre os verbos, temos um mini curso para os iniciantes, temos aulas sobre o alfabeto. A aula sobre o alfabeto é a primeira aula que você deveria assistir, no geral, quando você está começando, ok? Então, pode procurar por várias aulas, várias categorias também. Ok, então, espero que vamos nos ver na próxima aula. Dziękuję bardzo i pa, pa!